Estamos aqui com muita alegria, iniciando o projeto podcast, conversando sobre temas relevantes ligados ao direito, ao exercício da advocacia, bem como assuntos de interesse da nossa sociedade. O primeiro tema escolhido, não podia ser diferente na minha visão, são os desafios contemporâneos do ensino jurídico. E para tratar desse tema, eu tenho aqui um convidado especial. É o advogado alagoano, Tiago Bonfim, professor da UFAL, do SESMAC, mestre em Direito, está concluindo seu doutorado lá em Coimbra, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A sua atuação aqui no nosso estado dispensa a apresentação, né? Seu currículo e sua atuação é por demais conhecida, mas por uma questão de justiça, Tiago, eu fiz esse pequeno preâmbulo para enaltecer a sua dedicação aos estudos do direito. Fico muito grato e agradecido por ter aceitado o convite e conversarmos aqui um pouco, né, com o intuito de trazer temas de interesse, não só dos advogados, como também dos estudantes de direito e, como eu já disse, da sociedade como um todo. Fico muito feliz, passo a você a palavra para as considerações iniciais. Meu amigo Fábio, eu queria inicialmente agradecer o convite, né, não sem antes elogiar a iniciativa, né, acho muito importante não só a iniciativa de discutir os temas, mas principalmente o formato, né? Hoje nós precisamos atingir a advocacia, atingir o público ao qual essa conversa, esse bate-papo, essas discussões se destinam, né? E parabéns pela iniciativa, parabéns por se dispor a contribuir dessa forma, né, para o engrandecimento da nossa ciência jurídica e o fortalecimento da própria advocacia, que é o grande objetivo final, né? E para mim é um prazer, primeiro, estar aqui com você, batendo esse papo muito agradável e tentar contribuir principalmente para além da sala de aula, até porque a formação do profissional de direito é uma formação contínua, né? Não pode se limitar aos anos da faculdade, principalmente diante de um mercado de trabalho cada vez mais exigente, né? E que faz com que o profissional precise frequentemente se adaptar, não só em termos de conteúdo jurídico, mas principalmente através de formato, né? Nós, por exemplo, somos de uma geração que vivenciou uma transição tecnológica. Né? Nós estamos vivendo isso ainda. Né? Nós aqui como estagiários, você, eu tenho certeza que assim como eu, quando começou a estagiar, uma das suas primeiras atribuições era ler diário oficial. Ler diário né? oficial. Então, hoje e fazer o recorte. Fazer o recorte e tal, colocar lá na folhinha de ofício, enfim, coisa que hoje os estagiários não sabem mais o que é. A velha máquina de datilografia. O curso de datilografia que a gente precisava essencial. fazer, é essencial, né? Inclusive no currículo, a gente punha o curso de datilografia, né? E já agora, no bastante tempo de estrada na advocacia, nós tivemos que nos reinventar com o PJE, né? Exatamente. Que, enfim, exige esse aperfeiçoamento constante. Inclusive, quando estivemos lá na OAB, nós, na nossa gestão, você como secretário-geral, que foi um dos grandes responsáveis por essa implementação de ferramentas, de cursos de aperfeiçoamento para que a advocacia pudesse lidar com isso. Então, hoje é o dia a dia que nós enfrentamos, o desafio de matar um leão a cada dia. Né? Veja, Tiago, e aí você já toca num ponto importante, para mim, fundamental, que você já descreve que num curto período de tempo, né, a sociedade passou por grandes transformações, seja do ponto de vista social, pela revolução tecnológica que nós estamos vivenciando, né, ela está em pleno andamento. Nós tivemos que nos adaptar. Esse é um grande desafio, tanto, creio eu, da advocacia, como da Ordem dos Advogados do Brasil, daqueles que pretendem seguir a carreira jurídica mediante concurso público, daqueles que pretendem militar no exercício da advocacia, na labuta. Qual a grande dificuldade? De você perceber essas mudanças que ocorrem enquanto você está dedicado
exclusivamente ao exercício da sua profissão. Às vezes você tem uma expectativa, né? Você constrói um planejamento, sendo que, devido a uma força alheia à sua vontade, como, por exemplo, uma alteração legislativa, como nós tivemos na recente reforma trabalhista, a própria lei de licitações, né? A lei de licitações desestrutura uma carreira jurídica consolidada, né, de um profissional que se preparou ainda durante o curso da faculdade e já tinha ali um bom período de caminhada. Então é preciso estar atento, né, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, às mudanças constantes que ocorrem, alheias até à vontade, como eu já frisei, do próprio operador do direito, mas que influenciam diretamente no exercício da profissão. Essa é uma realidade que não só o profissional, como até mesmo o próprio estudante de direito enfrenta, né? Eu me lembro muito quando eu era estudante, acho que eu devia estar no 4º ano da faculdade, houve uma mudança legislativa que afetou a parte processual penal. E eu nunca fui, na verdade sempre fui muito ruim na parte de direito penal e processo penal, nunca foi um tema que me interessou, e eu estudava ali para passar realmente e tal, e eu me recordo que eu ia ter uma prova sobre, acho que era sursi e liberdade provisória, e eu estudei, decorei, peguei aquele curso, aquele comentários ao código do professor Damásio e tal, e teria tirado 10 se a prova tivesse sido uma semana antes, mas no dia da prova a lei tinha mudado há 2 a 3 dias. Então eu tinha feito a prova, na verdade, na lei antiga, enfim. Então isso é um desafio constante, né? O profissional do direito, além de ter que se atualizar constantemente em relação às atualizações legislativas e decisões, né, jurisprudenciais, enfim, hoje você também tem que se atualizar em relação a ferramentas tecnológicas, né? O conhecimento jurídico não é o único que vai exigir, que vai demandar do profissional do direito esse constante aperfeiçoamento. Não adianta nada você dominar as disciplinas jurídicas se você não dominar o PJE, se você não souber, por exemplo, compactar um arquivo em PDF na hora do seu prazo ali, né? Então, até uma mudança de rotina nos próprios escritórios, quer dizer, a gente sempre tenta não deixar para a última hora, mas pela própria rotina corrida do nosso dia a dia, né, você sempre acaba naquele último dia do prazo deixando para protocolar e às vezes você não consegue compactar o arquivo, cai a conexão da internet, quer dizer, são problemas. Antigamente você se preocupava com o trânsito até o fórum para poder protocolar. Não é? Pagar as custas, você é uma dificuldade pagar muitas custas, vezes. Né? A fila no banco, né? Enfim, interminável. Aí você já começava a programar o horário de sair do escritório por conta do trânsito. Isso. Hoje você não tem mais esse problema, mas você pode ter o problema de uma queda de energia, o sistema travar. Se o sistema travar, será que ele vai gerar uma certidão? Enfim, então são essas situações todas que o profissional precisa enfrentar. Mas, além disso tudo, eu acho que existe uma mudança de perspectiva na própria formação do profissional de direito, que na verdade acaba vindo também do próprio ensino médio e fundamental. Quer dizer, não sei nem se é assim que chama mais hoje, né? Essa coisa de cringe, millennial, geração Z, não sei mais nem se é ensino médio e fundamental, na minha época era. Então, hoje a gente percebe muito, inclusive como professor, eu identifico muito isso, que as pessoas querem mais informação do que propriamente conhecimento. Há quase que uma cultura, né? Isso. Como contrassenso, até usando o termo, é um contrassenso. É um contrassenso, porque as pessoas querem acompanhar a velocidade com que os fatos se desenrolam, mas sem necessariamente muita consistência. Né? A gente percebe muito isso. Quantas vezes a gente verifica algumas gafes na internet ou em meios de comunicação que tem exposição virtual, enfim, justamente por conta dessa necessidade que as pessoas têm hoje, a maioria das pessoas tem, de estar no centro dos debates. Então, às vezes, eu não entendo de um tema, mas como aquele tema é o tema do momento, isso, eu quero dar uma opinião sobre aquele tema, eu quero falar sobre aquilo, e às vezes essa opinião não é muito... muitas vezes não há uma preocupação com o conteúdo, né, jurídico. E isso acontece
principalmente na nossa área, na área jurídica, pela própria proximidade que os temas jurídicos têm com as demandas da sociedade. Então você percebe muita gente opinando sobre temas jurídicos sem ter a necessária formação jurídica. E isso é muito ruim, porque isso acaba gerando uma sanha punitivista, né, totalmente em desacordo. Criminaliza algumas atividades essenciais ao Estado democrático. Criminaliza atividades, dificulta o exercício de determinados direitos, como a própria liberdade de expressão, como a liberdade de imprensa. Quer dizer, hoje em dia você não tem mais, na academia, nas universidades ainda sim, mas num ambiente virtual, é muito difícil você conseguir promover um debate do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico. Se você vai contra a maré, você já começa a ser adjetivado disso, daquilo outro. Quer dizer, o próprio debate... Há uma ideologização, das ideias, né? Da própria opinião jurídica. E às vezes não é só com uma perspectiva político-partidária. Às vezes é uma necessidade que as pessoas têm de acompanhar o fluxo da maioria. Então, eu tenho um determinado assunto, um determinado tema, ainda que eu pense de forma diferente, eu vou me manifestar de acordo com a maioria, né, para ser a pessoa que vai ganhar mais curtidas numa rede social, ser a pessoa que vai estar ali na crista da onda. Então, isso tudo é muito ruim. Quando a gente começa o curso de Direito, principalmente quando começa a estudar matérias como Direito Penal, Processo Penal, o próprio Direito Constitucional, a gente aprende que é preciso resguardar determinados direitos fundamentais, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, justamente porque esses julgamentos mais assodados, né, feitos às vezes pela mídia, às vezes pela própria sociedade, eles acabam assassinando reputações, imagens, e muitas vezes no próprio processo judicial, aquela pessoa que foi publicamente achincalhada é absolvida, não tem nada a ver e não recupera a sua... Mas veja, essa constatação imagem, né, que você faz agora com muita pertinência, nos leva exatamente ao objeto da nossa conversa, da temática, né? Que são os desafios do ensino jurídico contemporâneo. E veja só, a grande questão nós podemos fazer essa discussão de forma reativa ou de forma proativa. Na minha visão, a solução proativa, ela se insere exatamente lá na formação do profissional, ao egresso da Faculdade de Direito. Porque nós temos ali, né, todo mundo que vai sair dali com a formação, nós teremos os futuros advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores, etc. Toda carreira tem sua formação exatamente idêntica no curso jurídico. Então, se nós criarmos um mecanismo permanente de conscientização e que esse mecanismo também estenda a esse jovem estudante, que na maioria das vezes não firmou sequer o posicionamento que carreira ele pretende trilhar no ramo do direito, mas se nós definirmos ali os conceitos básicos, né, nós teremos bons profissionais, né? O resultado disso, seguramente, nós teremos menos magistrados, menos delegados, promotores violando, por exemplo, a prerrogativa dos advogados, porque eles terão uma formação constante. Não seria isso um papel também da OAB se ombrear com as faculdades de direito e criar esse mecanismo constante de atuação? Não, sem dúvida. Nesse aspecto, uma das comissões mais importantes que nós temos é a Comissão de Ensino Jurídico, que tanto no ambiente local como no plano nacional atua muito bem, fiscalizando os cursos, emitindo pareceres, analisando as grades das universidades. E acho também que existe uma importância muito grande da figura do professor nesse contexto, né? Porque
Quantas vezes você, na condição de aluno, escolhe uma determinada área de atuação porque você se inspira naquele professor, porque você gosta daquela aula, porque o professor despertou em você o interesse para aquela matéria, né? E aí entra essa responsabilidade do professor no sentido da forma como ele transmite aquilo, e principalmente de instituir algo que é fundamental, que é a tolerância em qualquer ambiente, né? Eu, por exemplo, sempre faço questão de demonstrar, é muito comum no direito, que é uma ciência humana, né? Você vai discutir um determinado tema, existem 2, 3, 4 posicionamentos sobre aquilo, opinião majoritária, opinião minoritária. Então eu faço sempre questão de explanar a minha opinião, mas deixando claro quando ela é majoritária, quando ela não é, que existem outros posicionamentos. Ou seja, você provoca a reflexão. Que o aluno não precisa, inclusive, numa resposta numa prova, concordar comigo, com a minha opinião. Pode discordar, mas precisa fazer isso de forma fundamentada, né? Então existe essa, na minha opinião, essa obrigação do professor, né, que vai muito além de simplesmente cumprir a grade da matéria. Porque, né? Tiago, algumas questões são emblemáticas, e eu queria ouvir seu pensamento em relação a isso, quanto a um paradigma que se criou, né, que nós precisamos discutir, aprofundar, para ver se realmente esse paradigma ele está lançado em bases sólidas ou não, porque dependendo dessa análise do resultado, né, do estudo que tem que ser feito, nós teremos outro nível de atuação para resolver o problema. Eu estou me referindo aqui à proliferação dos cursos jurídicos. Né? Tem alguns dados que são bastante interessantes. Nós temos hoje, isso é fato público e notório, nós somos hoje o país com o maior número de faculdades de direito. Hoje eu creio que mais de 1.500 faculdades de direito. Se nós pensarmos esse número em 96, 95, ali quando eu me formei, nós tínhamos em torno de 250 faculdades de direito. Ou seja, nós temos aí, em pouco mais de 20 anos, uma diferença inimaginável, né, do ponto de vista de garantir o egresso uma formação com qualidade. Porque nós imaginamos que a abertura de um curso jurídico, né, é imprescindível a contratação de profissionais que preenchem os requisitos, né, básicos que se exige para o assento, né, na cátedra. Muito bem. E nós temos um reflexo claro disso nos índices de reprovação do exame da ordem. Exatamente. Isso tem gerado uma preocupação. E com um volume muito grande de bacharéis em direito, né, com um índice altíssimo de reprovação, nós temos uma demanda reprimida aí na sociedade, que intitula como se houvesse uma reserva de mercado, e ao mesmo tempo também nós temos um número significativo de advogados em início de carreira, né, que necessariamente não vão ter a oportunidade de se firmarem no mercado de trabalho. Isso tem trazido também um desafio muito grande, creio eu, para a Ordem dos Advogados, que tem tentado de todas as formas garantir ao jovem advogado o mínimo de condição. O mínimo acolhimento. O mínimo acolhimento para que ele saia da faculdade já podendo exercer a advocacia e se sustentar, né? Como diz um colega advogado, quando você cola grau e recebe a carteira da ordem, você é advogado na vera, né? Na vera, como diz lá na nossa querida batalha. Não é na brinca, é na vera. Então você tem que estar pronto para o exercício da advocacia. Enquanto você é estudante, toda dúvida que você tenha, toda dificuldade que você tem, aquilo é tudo muito bonito, todo mundo lhe ajuda, mas quando você é um profissional,
isso já muda, né? Então é preciso ter esse acolhimento. Veja, a questão aí, Fábio, é matemática. É lógico que nós não podemos ter hoje a mesma quantidade de faculdades que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, com o crescimento populacional, com o aumento das demandas. Isso é natural que houvesse um aumento para fazer frente a essas novas necessidades. Agora, claro que o aumento que ocorreu é totalmente descontrolado, né? E aí deixando claro, inclusive, o papel da própria Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Todos os pedidos de abertura de novos cursos de direito passam por uma análise da OAB. Só que o parecer não é vinculante. Não é vinculante. O parecer é meramente opinativo. O selo, né? O próprio selo OAB recomenda, que a OAB distribui em relação com critérios. Eu já fui da comissão do selo, sei que os critérios são altamente exigentes, e a questão, como eu disse, é matemática. Você não vai ter, por exemplo, professor qualificado para todas as instituições. Você não vai ter também aluno habilitado em todas as instituições. Então, em algum momento, isso vai acabar refletindo no ensino, no aprendizado de uma qualidade indesejada. E se reflete, como você disse, no exame de ordem. O exame de ordem não está nem mais fácil nem mais difícil do que quando nós fizemos. Ele é o mesmo. Né? O exame de ordem não é uma prova de concurso que você tem um número X de vagas. Né? O objetivo do exame é avaliar o mínimo para que você possa ingressar na advocacia. Até revelando um pouco minha idade, e pese não pareça, né? Mas eu acho que eu fui uma das últimas turmas que realizou o estágio obrigatório. O estágio, né? Sim. Que hoje até é possível discutir, né, que trazia, né, para o jovem advogado, né, era o último período do curso. Uma experiência prática, né? Uma experiência prática. Né? Eu me lembro que na nossa gestão, né, foi implantado o curso, né, curso de formação para os jovens advogados, né? E esse diz que se mantém, inclusive até hoje. Houve uma reformulação importante, né, em face das novas demandas e dos novos desafios que estão surgindo, né? A exemplo, por exemplo, do que nós estamos vivenciando agora com a pandemia, né? Como nós preparamos o estudante de direito para enfrentar esse desafio de um julgamento virtual, no qual ele não pode levantar uma questão de ordem ou uma questão de fato. Sua sustentação oral ela é depositada, né, no processo eletrônico. Nós temos o julgamento aí sim online, telepresencial, ou seja, são uma série de desafios que, a meu ver, muitos já se configuram num caminho sem volta. Né? O uso da tecnologia hoje, que se iniciou com PJE, mas que teve que ser acelerado em face da pandemia, até porque o Poder Judiciário tinha que manter a efetiva prestação jurisdicional. Nós não podíamos parar exatamente nesse momento de crise, mas é um temor que, se não houver um movimento muito contundente da Ordem dos Advogados e da advocacia como um todo, né, haja uma extrapolação dessas ferramentas, né, que inibam, melhor dizendo, inclusive a garantia das nossas prerrogativas, como essa da efetiva sustentação oral. Isso, eu acho que a gente também, como sempre, como tudo que acontece, nós temos o lado positivo e o lado negativo, né? Acho também que nós não podemos nos comportar como aqueles operários na época da Revolução Industrial que apedrejavam as máquinas achando que seriam substituídos por elas, né? Então, enfim, lógico que, por exemplo, um colega hoje advogado do interior do estado, que pode fazer a sustentação oral de lá do seu escritório, sim, sem precisar pegar uma estrada, vir para cá, correr o risco do processo ser retirado de pauta, dar uma viagem perdida. Então, isso é uma vantagem. Gente, mesmo aqui em Maceió, quantas vezes você perdia tempo no trânsito, passava 2 horários no tribunal aguardando um julgamento? Hoje você está aqui no seu escritório, na sua sala, com o microfone, o microfone fechado, a câmera aberta aqui, trabalhando, cumprindo um prazo,
fazendo outra coisa na hora do seu julgamento, você vai lá, sustenta, enfim. Agora, é preciso compatibilizar para que essas inovações também, ao argumento simplesmente econômico de reduzir custos, não implique, como você disse, em reduzir, por exemplo, o exercício das próprias prerrogativas do advogado. Por exemplo, acho que a sustentação oral, o julgamento virtual, é algo sem volta, mas é preciso compatibilizar isso com a possibilidade, por exemplo, de entregar um memorial, de se avistar com um julgador, com um magistrado, ainda que pelo meio virtual, Sim, não é? Enfim. eu creio que é uma ferramenta até que facilita claro que isso. facilita. Como você bem frisou, hoje Facilita. de qualquer lugar do Brasil você pode despachar um processo. Isso. Então, eu acho que é possível haver essa compatibilização e, claro, e para isso vai ser preciso não só atuação institucional, mas principalmente boa vontade de parte a parte, não é? Eu acho que a gente evolui bastante, Tiago, ao debater esse tema, trazendo para os colegas nossa visão, até porque nós já fomos egressos. E vivenciamos essa transição. E vivenciamos essa transição, muito dura também. Você, sem dúvida, pesquisou jurisprudência em Anuário de Jurisprudência do Supremo do STJ aqui no livro. Hoje você dá um caríssimo, clique no computador, não era acessível e você não encontrava a todo mundo. em todo lugar. Algumas coleções até era o preço quase de um carro. Exatamente. Meu primeiro escritório, eu posso aqui confessar, inclusive, que foi num Cossinha, né, sem ar-condicionado, que era ocupado por um computador 386. Né? Impressora matricial. Era quase o momento atual, porque uma das grandes dúvidas, eu imagino, que os estudantes do direito eu acho que a academia vai ter que discutir como orientar o advogado, por exemplo, Tiago, se ele vai hoje montar seu escritório com esse problema aí do isolamento social. Aliás, por falar em isolamento, eu quero dizer aqui que nós estamos sem máscara, mas guardando o devido distanciamento. O álcool está aqui na mesa para ser usado. Muito Me bem. permita, meu presidente Tiago. E veja, mas eu dizia, Tiago, da necessidade de se criar talvez esses mecanismos, né, de orientar o estudante de direito como ele vai se inserir no mercado de trabalho. E eu constato o seguinte, ora, ele deve hoje, por exemplo, montar seu escritório como? E o distanciamento social, como vai ser o atendimento ao cliente? Hoje ainda é uma incerteza a duração dessa pandemia, ainda que já tenhamos já alguns indícios de reabertura. Ou ele vai montar sua estrutura de trabalho na sua própria residência, utilizando os meios adequados de comunicação. Né? A própria ordem vem discutindo já em 2 sessões uma mudança na definição do marketing jurídico com a utilização das redes sociais, da publicidade na advocacia, desde que não haja um mercantilismo. Mas eu acho que essa discussão, como o jovem, né, advogado e até o advogado já atuante há bastante tempo, que está vivenciando na prática essas alterações, ele precisa de um apoio permanente, né, um fórum de discussão permanente que deve ser capitaneado entre a OAB e a academia. E acho que esse fórum permanente ele deve ser sempre estimulado, principalmente para que nós tenhamos um curso jurídico, cursos jurídicos que formem profissionais de direito. Não é você ter um curso que é destinado a formar mais o advogado, ou mais o magistrado, ou mais o membro do Ministério Público. A Constituição, as leis do país são as mesmas para todos os profissionais. Né? Então, a gente não pode ter um direcionamento. Muitas vezes a gente percebe em alguns cursos um certo direcionamento para concurso público, Isso. Um certo direcionamento para as carreiras de Estado, né? Quando, na verdade, isso acaba tendo um efeito a longo prazo, porque na medida em que o aluno é treinado, digamos assim, a achar que o conceito de sucesso depende da aprovação no concurso público,
Quando ele conseguir a aprovação, ele entende que só ele teve sucesso e que quem não teve a aprovação não é igual a ele. E aí isso gera um problema, né, que a gente identifica muito no dia a dia, de violação de prerrogativas, enfim, e uma série de outras situações que acabam indo para o plano institucional, né? Eu acho que o mais importante é que a formação do estudante de direito leve em conta sempre essa necessidade de uma formação completa, independente da carreira que ele vá seguir, com tolerância, com respeito a todas as outras instituições. Você é testemunha disso. Nós na nossa gestão, minha e sua, que foi secretário-geral, você lembra que nós empunhamos não só a bandeira da advocacia, mas a bandeira de todas as carreiras jurídicas. Exatamente. Não é? Então tivemos episódios em que nós nos solidarizamos com o Ministério Público, né? Tivemos episódios em que nós nos solidarizamos com a magistratura em pautas institucionais, até porque uma advocacia forte, ela precisa de uma magistratura forte, de um Ministério Público forte, de um Estado consolidado. Então seria apequenar o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, achar que ela só deve empunhar bandeiras próprias da advocacia. Claro que num confronto que eu digo, numa disputa entre interpretações ou visões de mundo, é claro que a OAB tem que estar do lado da advocacia, mas esse estímulo ao fortalecimento de todas as carreiras jurídicas, eu entendo que também é um papel da OAB e acaba se refletindo na própria valorização da advocacia, na altivez, no respeito. É um destaque importante que você faz, aqui já estamos concluindo, estourando nosso tempo, Tiago, mas o que fica de nossa conversa é a certeza de que os desafios eles se renovam, né, à medida que o curso da vida, né, segue seu rito normal, né, e que o jovem estudante de direito, o jovem advogado, ou aquele advogado já em carreira, ou até já próximo de pendurar a chuteira, ele tem que estar amparado, né, pela sua instituição. Sim. E ele também tem que estar inserido, né, e ele também tem que se fazer inserir nesse mercado e nas discussões desse problema, né, inclusive interagindo com a academia, né. Então eu saio com essa conclusão do nosso debate. Eu tenho a firme ideia de que a ordem, por meio da ESA, né, tanto a ESA do nosso querido Conselho Federal, como nas seccionais, né, são estruturas já muito fortes de ensino, elas podem desempenhar um papel importantíssimo, né, com a academia, com as faculdades de direito, né, para tentarmos já amenizar ou solucionar esses problemas, ou antecipar o surgimento, o surgimento de alguns, ou preparar os advogados, né, a contento e a um bom tempo, né, para que não se vejam, né, mitigados no exercício da sua profissão. Então, Tiago, quero agradecer. É um tema intrigante esse desafio do estudo jurídico, porque o estudo jurídico, para mim, é a base, né, é a formação de todo o sistema. Foi um aprendizado conversar com você aqui mais uma vez, ouvir sua experiência. Eu acho que é enriquecedora para quem nos assiste também. E deixo com você aqui as palavras finais e reafirmo o meu agradecimento. Então, eu que agradeço, Fábio, é um prazer estar aqui com você sempre, discutindo, debatendo, coisa que nós fazemos sempre. Discutimos teses, discutimos processos, e deixar isso muito claro. Eu dou o meu próprio testemunho, né? Muitas vezes as pessoas me perguntavam, quando eu investi simultaneamente nas duas carreiras, na advocacia e na academia, e muita gente me perguntava se seriam carreiras conciliáveis, e são totalmente conciliáveis. Então eu posso dizer que a minha atuação... São indissociáveis. Indissociáveis. Acho que a minha carreira acadêmica, ela sem dúvida nenhuma interfere positivamente na advocacia, na qualidade do meu trabalho, enfim. E é importante esse debate para a gente demonstrar para o advogado que muitas vezes, antigamente, a gente tinha essa noção de que a pessoa que abraça a advocacia se formou, acabou, você não precisava fazer mais nada. Você já tinha estudado o que você tinha que estudar, né? E é lógico que isso
Isso não é verdade em relação à profissão nenhuma, e muito menos em relação à advocacia. Tanto é assim que hoje, até voltando aqui a uma das possibilidades do jovem advogado, da advocacia no início de carreira, uma das portas que tem se aberto recentemente para o jovem advogado é justamente a docência do ensino superior. Né? Você vê que tudo está interligado, esse aumento de faculdades, desde que numa proporção razoável e compatível com as necessidades do mercado, acaba sendo positivo não só por dar acesso ao ensino superior a mais pessoas, como para abrir um novo mercado de trabalho para o jovem profissional. Né? Então eu, por exemplo, comecei a carreira de professor antes mesmo de me consolidar como advogado. Comecei a dar aula com 2 meses de formado. E nós temos visto realmente com o surgimento, né, de grandes lideranças na academia, profissionais da melhor qualidade, que têm procurado, inclusive, discutir esse assunto, bem formar os seus alunos. Eu tenho debatido com todos nessa ideia de trazer, né, de formar esse diálogo permanente com a categoria. Eu tenho procurado conversar, Tiago, eu tenho dialogado bastante, né, com os diversos segmentos, né, que formam a carreira jurídica, não só os advogados, mas também aqueles que militam, né, na carreira jurídica estatal. E eu realmente posso testemunhar também, como você frisou, né, o surgimento de mentes que pensam realmente o direito e se preocupam com as pessoas. E isso é muito importante para a própria advocacia, para a OAB enquanto instituição, porque é um reconhecimento da função do advogado. Né? Tiago, muito obrigado, meu amigo, por sua vinda aqui. Agora, mais uma vez, o álcool, né? Vamos manter as regras. Sempre. E eu quero dizer que em breve nós receberemos aqui outros colegas, né, que integram aqui a brilhante carreira da advocacia alagoana, e discutiremos diversos temas de interesse, como eu disse, da sociedade e principalmente da advocacia. Até o próximo programa.